Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário e amadas, né? Nós vamos iniciar hoje um novo ciclo, de estudos aí, matéria nova, seitas e heresias. Alguns cursos de teologia, para ser politicamente correto, eles alteraram esse título, da matéria, seitas e heresias, e colocaram religiões comparadas. Acho que está dando algum problema aí, não sei. Mas assim, a gente ainda permanece com o título. Se eu vou mudar isso aqui futuramente, não sei. Mas até aqui é seitas e heresias, tá? Esse é o título da matéria e nós vamos tratar, melhor dizendo, com as doutrinas, de alguns movimentos religiosos, tá? Que embora pareçam ser evangélicos, tenham até nome, denominações, mas no ensino, na proposta, não são, tá certo? Movimentos evangélicos no sentido bíblico da palavra. São movimentos religiosos que têm aí, as suas características externas, muitas vezes, e formatos litúrgicos que até se assemelham com igreja cristã protestante, mas naquilo que é a vida, naquilo que é o ensino, não são. Antes de mais nada, quero aqui, tá vendo esse livrinho aqui, Esse livro aqui, bonitinho. Eu nem sei se é mais essa capa aqui, J. Cabral, tá vendo? Religiões, seitas e heresias. É com reflexo aqui, da iluminação. Talvez não dê para vocês verem aí, mas eu vou estar postando lá no grupo, tá? Então esse livro eu estou sugerindo para vocês, Religiões, seitas e heresias, à luz da Bíblia, de J. Cabral. Um excelente livro. Por quê? Ele comenta as principais, não são todas, mas as principais religiões, que nós temos hoje, tá? E o interessante é assim, que ele traz, por exemplo, o hinduísmo. O que o hinduísmo acredita? Isso, tá? E em relação à Bíblia, quais são as contradições? Assim, assado, entendeu? Então eles pegam, esse livro aqui pega-se o ensino, da religião, e aí o que a Bíblia refuta, o que a Bíblia tem a falar sobre esses pontos doutrinários que divergem da Bíblia. Então esse livro aqui é excelente, vocês podendo, é a minha sugestão para essa matéria, tá? Outro livro que eu devo ter indicado em outra matéria, porque serve de fato para muitas matérias, é esse aqui, O livro, a capa também é antiga, tá? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Mayan Pirman, editora Vida. Isso aqui é um básico para o aluno de teologia, eu estou falando no curso todo. Por quê, amado? Isso aqui não vai falar de heresia, mas vai falar das doutrinas da Bíblia, tá? As principais doutrinas da Bíblia, Então, bibliologia, que é o estudo das Escrituras, teontologia, estudo de Deus, da pessoa de Deus, angelologia, estudo dos anjos, antropologia, estudo do homem, estudo do pecado, doutrina, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e doutrina das últimas coisas, que é chamada escatologia. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que nós vamos estudar sobre as seitas e heresias, ou seja, sobre os ensinos heréticos equivocados dos movimentos religiosos, ao mesmo tempo nós precisamos, e não tem nem como fazer uma coisa sem a outra, ou seja, conhecermos, tá certo? As principais doutrinas da nossa fé. Então não tem como que eu vou comparar se eu não tenho uma referência. Então assim, nós já tivemos algumas matérias, aí de aluno para aluno vai diferir aqui quanto tempo está no curso e quantas matérias tiveram. Mas o curso proporciona isso, que a gente lide, ensine, estude as principais matérias da fé cristã, protestante, evangélica. É muita coisa, irmão? O negócio era tão simples e a gente foi colocando aí título
o termo em cima de termo, né? Hoje a gente nem sabe para definir quem é você. Eu sou um cristão, protestante, evangélico, reformado, continuista, não continuista, sou pentecostal, não sei o quê. Eita, é um negócio assim absurdo, né? Que a gente foi criando. Mas enfim, vamos lá direto ao ponto e o que nos interessa, que é de fato falar sobre o que são as seitas, o que são as heresias, tá? Os pontos dela. Hoje é uma aula introdutória, vamos ter em torno de 5, 6 aulas aí. Então vou dar uma introdução hoje geral e aí nas outras aulas a gente vai pegando algumas, como eu disse, não vai dar tempo de todas, são muitas. Mas aquelas que são talvez mais próximas de nós, né? Ou que afetam mais a nossa realidade, e não todas. Por exemplo, shintoísmo, taoísmo, Rosa Cruz, né? Tem umas aí que talvez vocês nem tenham ouvido falar, ou a grande maioria dos irmãos nem ouviram falar, mas existem, estão por aí, muitas vezes em regiões diferentes, né, do mundo eu estou falando, mas elas existem, muitas delas antigas. Mas a gente vai pegar aquelas principais, tá, que faz mais parte da nossa realidade para a gente entender. Mas bora lá, seitas, heresias, eu quero começar com um texto bíblico de Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 19 ao 21. Então, livro de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 19 ao 21. Queridos, esse livro, essa carta aos Gálatas, Paulo escreve, tá, com uma finalidade, né, de combater um ensino herético entre os Gálatas, e a gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, olha só, essa questão de abordar sobre os ensinos heréticos não é coisa moderna, não é coisa ao longo da história da igreja. Isso sempre houve lá desde o início da igreja, né? Os apóstolos combatendo ensinos que queriam se infiltrar, tá certo? Nas doutrinas, né, cristã. Então sempre houve essa questão de ensinos equivocados. Aliás, nós vamos ver desde o Antigo Testamento, desde lá, né, do Antigo Pacto, do judaísmo, sempre houve essas questões de estarem distorcendo, né, estarem assim fazendo uma confusão da clareza daquilo que Deus propôs nas Escrituras. Se tem uma coisa que nós fazemos muito bem, eu estou falando os homens, né? É distorcer, é confundir, é embaralhar, é bagunçar aquilo que Deus nos apresentou claramente. Então a gente é perito nisso, né? Então Deus falou uma coisa muito simples, é por aqui, e a gente inventa, né, vários outros caminhos, assim, e a gente pensa que todos os caminhos levarão a Deus, como a gente tem esse ditado popular, né, equivocado, né? Todos os caminhos levarão a Deus. Não, só tem um caminho. Deus, ele propôs um único caminho, existe uma única verdade, e a gente precisa ao máximo estar tendo a clareza de que verdade é essa que Deus propõe, para que o conheçamos, para que possamos estar então sendo reconciliados com Ele e andarmos no caminho. Esse termo no caminho é interessante, guardem aí, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, né? No caminho que Ele nos quer conduzir. Gálatas capítulo 5, versículos de número 19 ao 21, está escrito da seguinte maneira, vocês acompanham na versão de vocês, né, que talvez seja diferente da minha, mas uma palavrinha apenas que eu quero destacar dentre aí todos os termos que Paulo coloca. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como é claro. Entre as obras da carne, ou seja, a produção do homem pecador, né? A obra da carne é a produção do homem pecador, tá? Dentre essas obras da carne, dentre esses pecados que nós produzimos, os seres humanos, sem Deus, está a heresia. Olha só, então a heresia é um pecado, não é? A heresia, ela se torna então um impeditivo para não herdarmos o reino de Deus. Olha que coisa grave, irmãos.
Não é uma coisa periférica, é algo muito sério. A heresia é uma causa, né? Uma das causas de nós não herdarmos o reino de Deus se entrarmos por este pecado, se vivermos sob esse pecado, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, bora lá, texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 3 e o versículo de número 4. O mesmo Paulo, né? Ainda Paulo, só que agora falando a um jovem pastor chamado Timóteo, pastoreava uma igreja lá em Éfeso. Ele diz assim, ó, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, uma palavra importante também é doutrina, tá? Nessa matéria. A sadia, doutrina sadia, né? A sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né? Os seus desejos não permitidos. Verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Aquelas histórias fantasiosas, mentirosas, histórias inverdadeiras, né? Para não falar mentira, inverdade, né? A gente arruma cada palavra para dar uma amenizada no impacto, né? Não é uma mentira, é uma inverdade. Então, Paulo aqui também alertando que haveria tempos que isso ia acontecer, né? Embora já estava acontecendo nos tempos de Paulo, mas ele diz para Timóteo que isso viria, tá? Com mais intensidade, né? Ou seja, pessoas que ensinariam mentiras, gente que distorceriam o ensino correto da Bíblia, não é? E heresia, então, a palavra heresia tá lá no texto de Gálatas, inclusive, que nós lemos, na língua grega, é aereses, tá? Aereses. Essa palavra aereses tem um significado, dá para ser traduzido por escolha, por divisão, por seleção, por facção, por grupo, né? Então a ideia é essa, né? Que algo foi dividido, algo foi separado, foi rompido, tá certo? Essa é a ideia da palavra aereses, se traduz também por seita. E aí a gente vai falar o que é uma seita e o que é uma heresia, tá? Mas a palavra, daí surge, né? Aliás, dessa palavra heresia surge seita, tá? Ou aereses, melhor dizendo, né? Aereses é traduzido como heresia e como seita. E a gente vai tentar só detalhar um pouco mais sobre esses dois termos, que quer dizer a mesma, diz respeito à mesma coisa, mas eles têm aspectos um pouquinho diferentes. Que é o grupo que segue a divisão herética. Então, o que é uma seita? O que é uma seita é um grupo que segue os ensinos heréticos. Ensino herético é aquele ensino, então, que dividiu, aquele ensino que rompeu com a verdade, com a doutrina, com a ortodoxia, né? Para usar um termo mais teológico, tá? Então, o que é heresia? Heresia é o ensino errado. O que é a seita? É o grupo que vive, que segue, então, esse ensino errado, né? Tanto é que tem aí a palavra sectários. Quem são os sectários? Aqueles que seguem, aqueles que pertencem à seita, né? Só para a gente ir definindo aqui. Atos, capítulo de número 5, queridos. Vamos lá, que olha só que eu vim animado para ler Bíblia, hein? Atos, capítulo de número 5, só para a gente entender, né? Essa questão desde sempre, como eu disse, não é questão de novidade e tal, mas é uma questão desde sempre. Aliás, desde o que é a igreja, né? Essa é a questão da seita, tá? Atos, capítulo 5, versículo de número 17, está escrito assim, ó. Vocês estão acompanhando aí, né? Deixa eu ver aqui se vocês estão. Se eu estou sendo muito rápido aqui, vocês me falam aí, tá bom? É que eu estou aqui mais acelerado no começo, né? Preocupado em passar um bocado de coisa aqui para vocês. Vamos lá, então, todo mundo acompanhando aí. Atos, capítulo 5, verso de número 17. Diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, olha só, havia uma seita dos saduceus. Vamos continuar em Atos, só que agora capítulo 15, versículos de número 5. Atos 15, versículo de número 15. Lá no capítulo 5, então, nós vimos que tinha a seita dos saduceus. Aqui no capítulo de número 15, versículo de número 5 de Atos, está escrito assim. Opa, estou aqui no capítulo errado. 15, isso, 15 e 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus,
que tinham crido se levantaram, dizendo que era melhor circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha uma segunda seita aqui nos tempos de Jesus. Saduceus, capítulo 5, e fariseus, aqui no capítulo número 15. Ainda em Atos, capítulo 28, lá no finalzinho de Atos, 28, verso de número 22. Então, ó, já vimos duas seitas, uma é chamada de saduceus e outra de fariseus. 28 de Atos, verso de número 22, diz assim: No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui é chamado de seita o grupo que seguia a Jesus. Então, falaram também, é uma seita, né? Então, o grupo que seguia Jesus, alguns judeus lá em Roma, né, que Paulo procura quando chegou lá para falar a respeito da sua situação, e aí ele diz, ó, nós até queremos ouvir ao teu respeito, né? Aliás, ao respeito desse grupo, dessa seita que nós temos ouvido, que está aí chegando em todas as partes do mundo. No capítulo 24 ainda de Atos, vamos voltar um pouquinho? Volta aí 4 capítulos. Capítulo 24, versículo de número 5. Atos 24, verso 5. Olha só o que está escrito aqui também. Temos achado que este homem é uma peste. Chamaram Paulo de peste, mano. Olha só. Povo mal educado. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições. Vocês lembram lá em Gálatas? Sedições, facções, é obra da carne, né? Então, as pessoas estavam falando que Paulo, ele era aquele que promovia divisões. Promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, olha só, irmão, os discípulos de Cristo também foram chamados de seita, né? Seita dos nazarenos, esse grupo que é uma seita, tá? Então, só para a gente entender o termo, calma, tá bom? Que a gente está trabalhando ainda aqui os termos, seitas e heresias. Então, seita é um grupo, diz respeito a um grupo de pessoas que professam, né, aí um conjunto de crenças que é a heresia, no caso, um grupo de doutrinas, né? No caso do cristianismo, no caso dos protestantes, tá certo? Nós entendemos que nós temos, né, a verdade de Deus que está na Bíblia e apenas na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, a gente vai ver depois o porquê, mas nós entendemos que somente as Escrituras Sagradas, elas contêm as verdades reveladas da vontade da Palavra de Deus. O contrário das seitas, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que elas têm outras fontes para declarar as suas doutrinas. Nós cristãos só temos uma única fonte de fé e prática, ou seja, que norteiam aquilo que nós entendemos e aquilo que nós devemos fazer, viver, nos comportar aqui entre nós, tá certo? E diante de Deus também. Então, nós entendemos só a Bíblia, essa fonte de autoridade, amados. Então, vamos lá. Doutrina e dogma, duas palavras que eu também queria definir com vocês aqui. Aproveitando aí, se vocês quiserem e acharem importante, anote. Vai que cai na prova. Vai que nessa matéria tem alguma prova de 10 questões no final lá. Para provar vocês. Quem sabe, né? Eu não voltei dessas férias meio revoltado assim, meio brabo. Eu falei, eu vou colocar esses irmãos na prova no final da matéria. Vamos lá, queridos. Então, doutrina. A palavra doutrina, ela se traduz ou significa, quer dizer, ensino, né? Só que ensino da verdade. Então, doutrina é o ensino da verdade, tá? Doutrina nós poderíamos definir da seguinte forma, olha só. O que é doutrina? Revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Então, doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Isso é doutrina, definição de doutrina, tá bom? A outra palavra é dogma. Então, o dogma também é entendido como um ensino, só que distorcido, tá? É um ensino
que ele pode conter partes da verdade, mas em outras partes é distorcido, tá certo? As suas declarações. Então, dogma a gente poderia definir da seguinte maneira: é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Então, isso é dogma. Percebe que é diferente, né? Então, a doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Um credo é um conjunto de crenças, né? Cremos nisso, 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 nisso e nisso. Então, isso é um credo, tá bom? Tranquilo? Posso ir para frente? Tá resolvido aqui com vocês? Isso? Não sei aí se... Declaração do homem acerca da verdade. Declaração do homem acerca da verdade quando apresenta... Isso, acerca da verdade. Então, dogma, vou repetir de novo. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo, tá? Então, isso seria um dogma, né? Tudo bem? Posso continuar aqui? Já anotou? Todos anotaram aí? Dá um sinal de vida, porque alguns parece que travou aqui a imagem. A Ana Cláudia está ali viva, firme e forte, mas os outros estão meio congelados. Isso, o Paulo ali também. Isso, coisa boa. Só se mexe aí, faça alguma coisa, assim, algum movimento para saber se... Não está brincando de sábado, também. Né? Vamos lá, bora nós. Vamos continuar então aqui, posso? Continuar? Aqui, viu? Estou só cortando um pouquinho, sim. Aqui em São Paulo tá frio. Sim. Aqui se não se mexer fica congelado mesmo. Exato, eu sei. 4 graus aí, tá 4 graus. Pode continuar, é nóis. Lá na Bahia, lá o Natan não sabe o que é 4 graus não, e nem a Ana Cláudia aqui também nos Capixaba, né? Só a irmã Lenúcia e o Paulão lá que sabe o que é 4 graus. Lá tá 4 graus agora, não tá não aí? Pelo menos é a informação que eu tive aqui. Mas bora lá, irmão, que aqui tá um tempo agradável, né? Os Gálatas, eles foram advertidos, voltando, né, para a carta de Paulo aos Gálatas, eles foram advertidos a respeito de um grupo herético, tá? De judaizantes. Então, olha só, que queriam ensinar que era necessário guardar a lei para ser salvo. Então, olha só, havia, como nós vimos aqui, lemos, na época de Jesus, entre os judeus, haviam facções, haviam grupos distintos. Não é que todos os judeus, eles acreditavam nas mesmas coisas, tá? Então, opa, que coisa boa, tá vindo mais um aluno aqui, convidado, é o Elton, irmã Cláudia, tá chegando aqui com a gente, coisa boa, se ele aparecer aqui na imagem... É o meu convidado. Isso, então, vamos ver, se ele aparecer aqui a gente dá um bem-vindo, senão ele talvez acompanhe apenas pelo áudio, né? Mas bora lá, então só pra gente retomar aqui o raciocínio, olha só que coisa interessante. Eita, vamos ver aqui, calma aí que agora descambou aqui o áudio, né? O áudio do varão. Vamos ver se eu acho ele aqui. Ô, irmão Elton. Bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo. Fica à vontade aí, viu? Tudo, graças a Deus. Viu? Eu contei, o rapaz que eu vi nascer, esse rapaz. Oh, coisa boa. Uma bênção do Senhor. Que bênção. Que ótimo. Fecha o microfone para a gente poder ouvir. Isso, pode deixar aqui que eu controlo aqui, amada. Bem-vindo, viu, Elton? Isso, obrigado. Bem-vindo, fica à vontade, querendo interromper aí a qualquer momento a aula para questionar, igual os irmãos fazem, né? Toda hora interage, contribui, toda hora perguntam. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui no raciocínio, então na época de Jesus já havia, né, grupos que eles tinham suas diferenças doutrinárias. Então nós lemos aqui em Atos capítulo 5, verso 17, havia um grupo chamado de saduceus. Lá no capítulo 15, versículo, Atos também, verso de número 5, nós vimos lá os fariseus, outro grupo, né? Não aparece muito na Bíblia, mas tinha também, na época de Jesus, os essênios, tá? Outro grupo. Eu estou falando tudo isso dentro dos judaizantes, dos judeus, melhor dizendo, né? E tinha também um grupo lá
é que ele não era exatamente tão religioso assim. Era mais um grupo revolucionário, né? Um grupo mais, entre aspas, político, que eram os zelotes. E entre os discípulos de Jesus, tinha lá Simão, que era desse grupo dos zelotes. Nós tínhamos também, né, a gente vê no decorrer dos evangelhos do Novo Testamento, muitos sacerdotes que eram alguns fariseus e outros dos saduceus, tá? A gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos, né? Se a gente voltar também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23, a gente vai ver inclusive a diferença que tinha entre esses dois grupos. Esses dois grupos faziam parte do chamado Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judaico, né? Que julgava as causas, as questões religiosas. Porque era assim, Roma tinha autoridade e julgava as questões jurídicas. Então, os judeus não podiam fazer o que eles quisessem, né, na sua nação. Era Roma que dominava o mundo. Roma que assim, autorizava ou não autorizava uma coisa ou outra. Então era Roma que mandava legalmente falando, né? Juridicamente falando. As questões mesmo judiciais era Roma que decidia. Mas Roma dava uma liberdade, né, no caso dos judeus, para que eles ainda tivessem uma autonomia nas questões religiosas. Se fosse para condenar a morte, essas coisas, aí eles teriam que consultar, né, lá o poder romano, no caso em Jerusalém que havia, né? Então Roma tinha lá uma legião de soldados, tinha alguns governadores, né, romanos, mas que governavam lá Jerusalém. A gente vê Pilatos, a gente vê Herodes, enfim, tem um bocado de gente que vai aparecendo aí e não são judeus, né? Aqueles que eram judeus e trabalhavam para Roma eram considerados como traidores e eles eram chamados de publicanos. Vocês vão lembrar muito aí esse termo, né? Publicano e pecadores. Então eles tinham, os próprios judeus tinham esses funcionários públicos, né, que serviam a Roma e eram judeus como traidores da nação, porque eles cobravam impostos e tudo mais. Enfim, só para a gente entender toda essa estrutura e essa dinâmica, tá? Da vivência religiosa, política, enfim, lá de Jerusalém, lá de Israel, né? Então havia os saduceus e os fariseus que compunham o tribunal religioso dos judeus, que era chamado de Sinédrio. E no capítulo 23 de Atos, aqui, ó, Paulo, né, que está envolvido lá, e o sumo sacerdote, que é quem presidia isso, chamou Paulo lá para julgá-lo concernente a alguns ensinos. Verso de número 6, capítulo 23 de Atos, versículo de número 6. Olha que coisa interessante que está escrito aqui. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então Paulo, ele foi aqui esperto, irmão, tá? Porque Paulo sabia que ele estava enroscado ali, ele ia ser encurralado, ele ia ser julgado, né? E ele estava sob as autoridades ali religiosas. E aí ele disse: opa, vou usar aqui um trunfo, uma carta na manga, porque ele era, né, ele vai falar isso lá em Filipenses, no capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 3, capítulo 4 de Filipenses, que ele era do grupo de fariseus, né? Ele era filho de fariseu. Ele vai falar: sou fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele tinha todo um histórico religioso, né, no judaísmo. Então ele usa isso como a favor dele, em muitas situações, para ele se livrar, né, irmão? Paulo não era bobo também, né? Ele era um apóstolo, um desbravador, mas ele não queria morrer tão cedo assim, não. Ele queria avançar com o evangelho em todo mundo. Então o que ele podia fazer ali, ele usava todos os seus recursos. Então olha só, ele tinha o nome latim e o nome hebraico, né? Não é que ele tinha... Não é que o nome de Paulo foi mudado. Quando ele estava entre os judeus, ele usava o seu nome hebraico, Saulo, né? Saul. E quando ele foi para os gentios, ele usava o seu nome, que inclusive é o que dava para ele muita liberdade para transitar no Império Romano, que é o seu nome Paulus, né? Que ele tinha dupla cidadania. Então, a gente percebe que Paulo sempre usa esses recursos aí. E aqui ele dá uma carteirada, ele diz: olha, eu sou fariseu, eu sou do grupo dos fariseus e tal. Diz aqui, ó, sou filho de fariseu.
no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Porque Paulo estava sendo julgado porque ele estava ensinando que Jesus ressuscitou dos mortos e que havia ressurreição. Verso 7. Havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Então olha o que Paulo faz. Ele joga para esse sinédrio, né, uma bomba, porque ele sabia que tinha um grupo de saduceus que não acreditavam em ressurreição, em anjos, em espírito, nas coisas sobrenaturais, nas coisas eternas. Eles acreditavam nas coisas, nos 5 livros de Moisés. Eram judeus, mas acreditavam apenas nos 5 livros de Moisés, tá certo? E nenhum outro ensino do Antigo Testamento. Verso 8 vai explicar isso, ó. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então vocês percebam, amados, que em uma religião que era dos judeus, não havia consenso, havia grupos distintos, não é? A gente vê isso também no cristianismo. Então nós cristãos não somos monolítico que a gente fala, né? Nós não somos unânimes em tudo, tá? Entre nós também há grupos, né, que divergem em algumas questões. Então eu vou colocar só algumas principais aqui porque não dá conta. A gente tem um mosaico, né? É uma enormidade de divisões que nós fomos criando ao longo do tempo, e aí hoje a gente nem dá conta mais, nem de denominação, nem de movimento, nem de nada. O negócio está feio. Mas vamos pegar da Reforma. A Reforma Protestante lá em 1517, por Martinho Lutero, lá nasce a chamada Igreja Protestante, e essa Igreja Protestante, então, é o que sai daquele sistema corrompido doutrinariamente, em todos os sentidos, do cristianismo histórico romano, né? Católico apostólico romano. Então, aqui vem a Igreja Protestante. A Igreja Protestante, ela vem com a Igreja Luterana, que é chamada de Reformada, né? Aí vem os presbiterianos, os batistas, os metodistas, tá? Os anglicanos. São as igrejas, né? As denominações um pouco mais antigas, ou mais antigas, em relação a essas que eu vou falar agora. Aí depois vem as pentecostais, por assim dizer, né? Principalmente aqui no Brasil, vou me limitar um pouco aqui ao Brasil, vem aí a Assembleia de Deus, 1910, 1911, e Congregação Cristã do Brasil. Essas são as 2 principais divisões no cristianismo, igrejas históricas e igrejas pentecostais. Tá? Depois vem as neopentecostais, aí a gente está falando agora de 1950, 1960 para cá, tá? Aí a gente já tem as neopentecostais que vão ensinar um bocado de coisa distorcida. Entre elas nós temos Deus é Amor, acho que é de 62, nós temos a Universal da década de 80, e não vou dar conta, tem um bocado aí. Mas assim, olha só, entre os históricos e os pentecostais, basicamente a diferença é que os históricos não acreditam na continuidade dos dons espirituais, tá bom? Então, basicamente é isso. Os históricos dão muita ênfase ao ensino bíblico mesmo, né? Por assim dizer, as escrituras, exposição das escrituras, enfim. Os pentecostais valorizam muito as experiências pessoais, né? Aí os carismas e tudo mais. Então, essa é uma diferença, talvez assim, que seja mais nítida entre esses 2 grupos principais, né, que nós temos na história. Eu estou descartando toda essa questão que veio de 2, 3 décadas para cá, tá? Estou falando dessas principais aí. Mas assim, aquilo que é base, aquilo que é essencial no Evangelho, elas concordam. E o que é doutrina base, essencial? Para a gente falar, não, isso aqui não é uma heresia, porque acredita na suficiência das Escrituras, porque acredita na triunidade, acredita na salvação pela graça, somente pela graça, acredita na divindade de Cristo, tá certo? Então, se acredita nesses 4 pilares aqui que eu falei, não tem como ser uma heresia. Tá? Então a gente está entendendo aqui que outras coisas são periféricas. Só para a gente entender, irmãos, que heresia, a gente não pode falar assim, não, isso aqui é uma igreja herética, esse irmão aqui é herético, esse pregador é herético, porque ele aborda algumas questões, né, que são periféricas,
tá? Como batiza, se é afogando o cara, se é jogando uma aguinha na cabeça, se o pão da ceia é com fermento, é sem fermento, se o vinho é vinho mesmo ou é suco de uva. Enfim, irmão, essas coisas são periféricas. Isso não vai ferir a doutrina bíblica, isso não vai ferir a identidade, a natureza do evangelho, tá certo? São coisas periféricas que não interferem nem no caráter cristão e nem na salvação eterna. Então essas coisas a gente não pode falar, não, porque eu vejo muito em redes sociais essa questão, né, de que se um tem uma opinião diferente do outro, o outro chama o outro de herético. Não é bem por aí, amado. A gente precisa ter muito cuidado, né? Não, seu herege, não sei o quê, não. Isso é muito sério. A heresia, a gente vai ver mais para frente, ela fere, né, doutrinas fundamentais da fé evangélica. E aí sim a gente precisa falar, opa, aqui não. Né? Se eles não consideram a triunidade de Deus, se não consideram a divindade de Cristo, se desprezam o Espírito Santo como uma pessoa, se não acreditam e não têm como única fonte de autoridade as Escrituras Sagradas, se eles não acreditam que a salvação é apenas pelo sacrifício de Cristo, ou seja, pela graça, aí sim, aí é algo muito preocupante.